Basicamente o STF tá dando aqui um show do que é uma Constituição. Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Ferreira, Edu somente pra quem é inscrito aqui no canal, então se inscreva. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, e hoje eu queria falar com vocês sobre um tema polêmico que tá rolando por aí. Já conversei com vocês em outro vídeo, eu tava muito irritado, muito estressado, vim conversar com vocês sobre avião passando bem na hora que eu resolvi gravar, né? Basicamente eu vim aqui num outro vídeo falar com vocês sobre a questão de que o prefeito do Rio de Janeiro queria na verdade lacrar todos os livros que tivessem a temática LGBT, que se comportassem como, ele diz, conteúdo impróprio, né? Então todos os livros que tivessem qualquer temática LGBT teriam que ser lacrados. Falei com vocês a respeito de alguns livros que teriam que ser lacrados e que nada tem a ver com ser impróprio para crianças ou adolescentes, e que isso era um ato de censura, era um absurdo. E basicamente o que aconteceu? A Bienal entrou na justiça para garantir isso em primeira instância, e eu já vou explicar para vocês mais ou menos como isso funciona. E em segunda instância isso foi revertido pelo presidente, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio de Melo Tavares. Já falei sobre o que eu acho aqui, minha opinião a respeito desse cara, né? E depois de terem recorrido o STF pelo presidente de Dias Toffoli, resolveu que não, sim, é constitucional que os livros sejam vendidos abertamente pela Bienal do Livro. Compre quem quiser, e quem não quiser não compra, não precisa comprar. Vai na Bienal também quem quer, quem não quiser não precisa ir, até porque a Bienal é um lugar de gente com cabeça aberta. Então se você tem a cabeça fechada, fica em casa mesmo assistindo os canais que você quiser, não precisa ir lá na Bienal não. Aliás, ninguém vai sentir sua falta se você tiver a mente fechada. Enfim, é aqui que eu queria conversar com vocês, ler um pouco dessa decisão. Afinal de contas eu sou advogado, queria aqui pontuar algumas coisas com vocês. Mas antes disso eu quero explicar mais ou menos como funciona o trâmite. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. É um vídeo aqui meio de direito, mas eu quero que vocês entendam aqui comigo rapidinho, tá? Então vou virar a câmera ali pra lousa e vocês vão, e vou começar com vocês mais ou menos como funciona, tá? Bom, fiz aqui a Bienal do Livro como um stand, alguns livrinhos aqui. Bienal do Livro que eu sempre comento aqui com vocês. Eu tava fazendo aqui o prefeito do Rio de Janeiro, fiz de rosa justamente pra incomodar mesmo, porque são tipos de pessoa que pra eles rosa somente mulheres usam, né? Homens não podem usar rosa. Então desenhei aqui a Bíblia na mão do prefeito, que é um cara muito bíblico, ele obedece muito bem a Bíblia, e acha um absurdo que conteúdos LGBTs estejam à venda. Então o que ele pediu basicamente? Para que esses livros fossem lacrados, justamente porque começou com uma história em quadrinhos, né? Lá do super-herói se beijando no teor dos quadrinhos. Ele pediu para que esses livros com a temática LGBT, todos os livros com a temática LGBT fossem lacrados. Obviamente, a Bienal do Livro, não contente com essa situação, ingressou com uma ação contra o prefeito do Rio de Janeiro. Ela falou que ela não ia obedecer. Isso porque também, lá na quinta ou sexta-feira, os fiscais começaram a frequentar a Bienal do Livro para olhar se de fato esses livros estavam sendo lacrados. A Bienal do Livro falou, opa, pera lá, não vamos fazer isso não. Então vamos ingressar com uma ação contra o prefeito do Rio de Janeiro. Isso tudo para explicar para vocês que um processo ele tem muitos e muitos trâmites, tá? Antes de chegar na sentença. A sentença é quase o final do processo, é quando sai aquela decisão definitiva, né, sobre o julgamento. Então aqui a Bienal ingressou com a ação contra o prefeito do Rio de Janeiro, né? Prefeito RJ, e aqui na primeira instância tem uma coisa chamada, logo aqui no comecinho do processo, algo chamado como liminar. Vou chamar como L, tá? L de liminar. Basicamente, o juiz aqui ele analisa tudo que tem de prova ali, melhor traduzindo para vocês, algo rápido, bateu o olho, pronto, tem o direito, então ok. Concedo que a Bienal do Livro possa vender os livros dela sem nenhum problema, não precisa lacrar, porque ela está em obediência à Constituição. Obviamente, o prefeito do Rio de Janeiro não ficou contente, então o que ele fez? Ele ingressou contra um recurso a partir dessa liminar aqui na segunda instância, né? Temos aqui a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aqui onde o desembargador analisa essa questão aqui, e foi onde o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, falei com vocês sobre ele ontem, Cláudio de Melo Tavares, né, que é um cara que já tem práticas homofóbicas, inclusive escreveu muito sobre homossexualismo na decisão dele, mas ele está um pouco desatualizado, porque homossexualismo significa doença, né, mas acho que na cabeça dele isso ainda é como uma doença e acho que não deveria sair impune. Ele revogou essa decisão aqui, essa medida liminar, permitindo que não só os livros fossem lacrados na Bienal do Livro, né, mas também eles fossem recolhidos pelos fiscais, o que pra mim isso é um absurdo. Os livros poderiam ser recolhidos se tivessem com a temática LGBT e não tivessem lacrados. Então na verdade ele foi muito além do que aquilo que ele podia fazer. Ele pediu para que os livros fossem recolhidos, ou seja, né, a Constituição
Gente, não existe. Para que obedecer? Liberdade de expressão? Não. Ele fundamentou as suas decisões no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Daí tem lá 2 artigos, ele simplesmente baseou isso nesses 2 artigos, simplesmente colocando o ECA acima da própria Constituição. Liberdade de expressão? Para que, gente? Isso não existe. Foda-se. Vamos aqui arcar com a ditadura. Vamos recorrer isso para os tribunais superiores. Luiz, o que são os tribunais superiores? Lembra que você sempre vê na TV falar do STF e do STJ? O STF ele discute questões constitucionais, como eu estava falando aqui para vocês, que é uma questão constitucional. E o STJ discute questões abaixo da Constituição, questões infraconstitucionais. Então essa ação aqui, né, que começou aqui na primeira instância, lá no Rio de Janeiro, subiu para o Tribunal do Rio de Janeiro e agora chegou lá em Brasília, na mão do ministro Dias Toffoli, presidente do STF. O que ele fez? Proibiu proibir. É o tema do vídeo, né? Proibiu proibir. Então volta aqui tudo isso lá para a primeira instância e está permitido sim a venda dos livros sem que sejam lacrados, tá bom? Então ele, né, revogou muito bem essa decisão aqui de alguém que não conhece a Constituição e nisso revogou lá a decisão da primeira instância para que os livros fossem vendidos novamente. Então, basicamente, é esse o contexto que eu estou falando aqui com vocês e queria ler brevemente a decisão aqui do ministro Dias Toffoli, que agiu acertadamente, não permitindo que a censura prosseguisse. Gente, deu pra entender mais ou menos o que tá acontecendo? Eu espero que sim. Eu sei que é meio difícil no começo, mas depois você vai pegando o jeito. O direito pode parecer difícil, mas não é. Depois de um tempo você aprende. Na verdade é assim, mas depois de um tempo você pega o jeito e vai aprendendo. Eu tô tentando trazer uma coisa mais simples aqui pra vocês. Então vamos ler basicamente como que ficou a decisão do que eu tinha falado pra vocês. Lendo. Cuida-se de suspensão de liminar apresentada pela Procuradoria-Geral da República, falando foi a Procuradoria-Geral que recorreu lá pro STF, né? Falando sobre a decisão do presidente do TJ do Rio de Janeiro, que é a segunda instância que eu expliquei lá pra vocês, através do mandado de segurança número tal, do desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes. Basicamente, a decisão de primeira instância falava: concede-se a medida liminar para compelir as autoridades impetradas, né, se absterem, que é a prefeitura, se absterem de buscar e apreender obras em função do seu conteúdo, notadamente aquelas que tratam do homossexualismo. Não é bem homossexualismo, é homossexualidade, mas enfim, a decisão estava até aqui correta. Concede-se igualmente a liminar para compelir as autoridades impetradas a se absterem de cassar a licença para a Bienal em decorrência dos fatos veiculados neste mandamos, neste processo. Notifica as autoridades em tal, para que se abstenham da prática e que apresentem as informações no prazo legal. Daí veio, né, o presidente do TJ falando o seguinte: a abstenção de apreensão das obras em função do seu conteúdo, notadamente daquelas que tratam do homossexualismo. De novo, ele errou e dessa vez errou feio, errou rude. E a abstenção da cassação da licença para a Bienal, embasado na preservação da liberdade de expressão. A presidência do TJRJ suspendeu a referida liminar, embasando-se especialmente nos artigos 783 e 794 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 78 basicamente diz: as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializados em embalagem lacrada com advertência do seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Bom, 78 não se aplica, afinal de contas. Na capa não tinha nada, né? O conteúdo estava dentro da revista. Mas na capa da revista não tinha nada. E aqui fala... Repito, parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens... que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Primeiro que um beijo entre dois homens não é uma imagem pornográfica. Um beijo entre dois héteros também não é uma imagem pornográfica. Então entre dois homens também não seria. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil. Alguns livros lá não eram destinados ao público infanto-juvenil. Alguns eram, mas alguns não. Não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebida alcoólica, tabaco, armas e munições e deverão respeitar os valores éticos, repito, e sociais da pessoa e da família. Em que momento houve um desrespeito à família?
É algo que, né, aparentemente o presidente do Tribunal de Justiça só se atentou do lado dele, do lado bíblico, do lado, né, a gente está discutindo mais política do que a Constituição em si, porque a Constituição hoje reconhece que não somente famílias são um homem e uma mulher. Já temos decisões desde lá atrás, desde, se não me engano, 2011, que reconhecem dois homens ou duas mulheres como um casamento, como um matrimônio. Também a adoção, eles permitem a adoção. Muito antes dessa própria decisão já permitiam adoção por casais homoafetivos. E recentemente eles decidiram que qualquer tipo de discriminação relacionado à sexualidade é crime de racismo, se enquadra no crime de racismo. Mas é uma pena que isso ainda não seja aplicado, né? Porque eu particularmente não entendo porque pela fundamentação da decisão do Tribunal de Justiça, isso não seja convertido em homofobia, porque foi um absurdo a fundamentação dele. A gente pode também, num outro momento aqui, ler essa decisão. E é maravilhosa, porque a decisão aqui do STF trata homossexualismo, entre aspas, ou seja, o ministro Toffoli sabe muito bem do que ele está falando, né? Ele fala que não tem por que ser aplicado esses dois artigos. Ele ainda reitera que em maio de 2011 o STF reconheceu a união entre casais homoafetivos do mesmo sexo, aos quais passaram a ter os mesmos direitos do que qualquer outros casais. Fala também da liberdade de expressão prevista no artigo 5º, aquilo que eu falei para vocês ali na lousa. Artigo 5º, inciso 9 e inciso 14, que são essenciais para a concretização do objetivo da República Federativa do Brasil, notadamente o pluralismo político, construção de uma sociedade livre, justa, solidária e sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer forma de discriminação. Artigo 3º, inciso 1 e 4. A liberdade de expressão é um dos grandes legados da Carta Cidadã Resoluta, que foi interromper definitivamente com o capítulo da triste história que esse direito, dentre tantos outros, foi duramente sonegado ao cidadão. Basicamente, o STF está dando aqui um show do que é uma Constituição. E ele termina falando que, pelo exposto, defiro a liminar para conceder a suspensão da decisão do presidente do TJRJ nos autos da segurança tal, processo número tal, a qual havia suspendido a decisão do desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes nos autos de mandado do mesmo número. Então, basicamente, vimos aqui, em breve momento, a decisão do STF, que voltou a legalizar a venda, né? Falou que é proibido a questão de lacrar as revistas que não tem nada a ver com conteúdo pornográfico. Então, tá aqui a minha resposta para todo mundo que quis saber a minha opinião sobre isso como advogado, como um estudante de direito que fui lá no passado assistir às aulas de constitucional e que me deixa muito, muito triste em entrar em páginas de direito, tal como Migalhas e Conjur, e ver esse tipo de resposta de pessoas apoiando o prefeito ou apoiando ao Estatuto da Criança e do Adolescente sem observar a Constituição. Eu também apoio, eu também acho que conteúdo impróprio deve sim estar lacrado. Tem duas pessoas fazendo sexo na capa, ok, lacra o livro, mas não é o caso. Se já fala se é maior de 16 ou maior de 18 e não tem conteúdo sexual na capa, no decorrer da leitura do livro já está lá escrito as indicações de cada faixa etária. Então não tem por que lacrarem os livros LGBT. A gente vê que eles tentaram censurar, houve sim uma censura, não só uma tentativa, houve sim uma censura legalizada pelo Poder Judiciário, pela infeliz decisão do presidente do Tribunal de Justiça que tentou aí implementar essa ditadura na Bienal do Livro, o que é uma tristeza, não é verdade? Porque os livros são libertadores, gente, eles dão conhecimento para você não eleger gente errada na política, não é deixar esse tipo de gente no poder que quer proibir, que quer implementar a censura, que quer decidir o que você vai ler ou não, decidir o que é cultura, não é mesmo? Aliás, só lembrando que esse episódio aconteceu aqui no Brasil, durante a ditadura, recolhemos livros das escolas para que as pessoas não soubessem o que de fato aconteceu. Também aconteceu na Alemanha, com Hitler, em maio de 1900 e alguma coisa, eu falei lá no vídeo para vocês. Ele recolheu todos os livros com a temática LGBT, e o que ele fez? Fez uma fogueira. Então, se você tá achando tudo isso muito bonito, toma vergonha na sua cara, porque é uma atitude horrorosa. A censura, a ditadura, ela sobra pra todo mundo. A ditadura, ela começa assim com um determinado grupo, tá? Eles começam a chutar cachorro morto, um determinado grupo, no caso LGBT, começa a chutar. Daqui a pouco, eles vencem em cima disso. Eles vencem, vão começar a recriminar, vão começar a brigar com esse grupo. E daí vão pra outro grupo. Vão pra negros, índios, vão para mulheres, vão para outros tipos, outras categorias, tá bom? Então tome muito cuidado na hora que você está apoiando esse tipo de coisa. Se você colocar a Bíblia em cima disso, saiba que a sua questão religiosa não impõe um estilo de vida com outras pessoas. Quem elas devem casar, namorar, ter filhos
Isso é problema seu e problema delas. Se você está incomodado com isso, procure um psicólogo, procure ajuda. Acho que tem alguma coisa muito reprimida dentro de você. Então vai cuidar disso, porque quando você se libertar, meu filho, é uma viagem sem volta. Bom, gente, é isso. Superamos esse triste episódio com briga, com luta, né? Com manifestação. Mas bom saber que o bom senso, no final das contas, prevalece. A Constituição prevalece. E vamos sim, né, combater esse tipo de fascismo que está acontecendo no nosso país. Não vamos deixar esse tipo de coisa acontecer. Isso precisa ser combatido. Não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer, não podemos deixar a ditadura voltar. Foi algo horrível que aconteceu na nossa história e devemos aprender alguma coisa com isso, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau! Se vocês gostaram, não esqueça do like, pra mim é super importante, sério.